É com muita alegria que eu venho aqui para que nós possamos trocar algumas ideias sobre as questões fundamentais que ocorrem no nosso planeta e qual a nossa atitude diante dessas questões, o que é que nós podemos construir naquilo que nós chamamos a chamada do tempo, a chamada de hoje. Dom Quixote, o idealista por excelência, o símbolo do idealismo para a humanidade. Eu acho que uma coisa importante que a maior parte das pessoas, eu já observei, não sabem. Dom Quixote escreveu o Dom Quixote, Miguel de Cervantes escreveu a sua obra-prima, Dom Quixote de la Mancha, preso. Ele estava aprisionado. Ele passou 5 anos preso, exatamente por suas ideias, e nesse período é que ele concebeu a obra magna da literatura espanhola. Isso é um dado muito importante. Vejo um Voltaire, por exemplo, também outra figura extraordinária do mundo. As suas principais obras foram escritas num período que ele estava preso. Então, vejo como as pessoas podem ver uma coisa de um jeito ou de outro jeito, a mesma coisa. Certamente, muitos daqueles que estavam presos lá, na mesma época do que ele, estavam desesperados, desesperançados, estavam dentro de um clima de tristeza, de dor. E essas duas figuras, e certamente existem muitas outras no mundo, eles puderam converter aquele momento numa obra magna da sua vida. Isso é uma coisa extraordinária. Porque nós, de uma forma geral, nós nos limitamos com os fatos que estão nos acontecendo e nos prendemos a isso de mal, isso de ruim, isso sem nos aperceber que a vida é muito maior e que nós podemos, dentro de uma visão espiritual, dentro de uma visão de idealismo, transformar aquele momento num momento solene, num momento de grande criatividade. O tema que eu escolhi hoje para conversar com vocês é sobre aquilo que nós chamamos a chamada do tempo. Qual é a nossa mensagem para o mundo de hoje? Mas eu quero dizer primeiro algumas palavras sobre sociedade teosófica. Eu tive a aventura de que os meus pais se conheceram na sociedade teosófica e eu bebi teosofia desde a mamadeira e por isso me ajudou muito na minha vida. O que é a sociedade teosófica? Esse nome teosófica lembra teologia, às vezes as pessoas ficam assim, um pouco, o que é isso? Isso é estranho, isso é uma crença. O que é a sociedade teosófica? Acho importante que percebam, porque pelo mínimo na minha percepção, é uma coisa extraordinária o trabalho da sociedade teosófica no mundo. No século XIX, quando logo depois da Revolução Francesa vieram as ideias de liberdade, e que ocasionaram, inclusive, as liberdades políticas ocorridas em vários povos, dentro daquela ideia de liberdade de pensamento contra a opressão dos séculos anteriores, surgiu com muita força o materialismo científico. Vieram os livres pensadores materialistas dizendo que as religiões estavam todas erradas. Então se criou um clima de confronto entre as religiões ortodoxas e os livres pensadores materialistas. É nesse momento que vem a sociedade teosófica e diz: para ser livre pensador não precisa ser materialista. Você pode ser um livre pensador espiritualista. E a sociedade teosófica é uma sociedade de livres pensadores espiritualistas. Dentro da sociedade teosófica não há dogmas, dentro dela não há crenças pré-estabelecidas. As pessoas podem ser budistas, podem ser bramânicas, e são. Há teósofos budistas, teósofos cristãos, teósofos bramânicos e teósofos que são universalistas, que já estão numa medida que acham que a verdade está em todas as grandes religiões, mas que ninguém é dono da verdade, nem a sociedade teosófica.
O lema da Sociedade Teosófica é: não há religião superior à verdade. Por quê? Porque ela parte do princípio de que a verdade não é patrimônio de ninguém. Ela não é patrimônio individual, não é patrimônio de nenhuma organização, não é patrimônio de nenhuma religião. A verdade é algo que está muito além das próprias religiões, que são limitadas naturalmente pelos próprios homens. Mesmo que tenham nascido por seres divinos, um Cristo, um Krishna, um Buda, elas acabam sendo limitadas pelos próprios homens. E então a sociedade é uma sociedade absolutamente horizontal. Não existe autoridade espiritual dentro da Sociedade Teosófica. Ninguém, nem a presidente mundial, nem ninguém é autoridade espiritual. Todos estão colocados absolutamente dentro do mesmo nível, absolutamente no mesmo nível. Não existe nenhum livro que seja mais sagrado do que o outro. Não se pode dizer para a Sociedade Teosófica. Para o membro da Sociedade Teosófica, ele pode adotar, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja o Dhammapada, é um problema pessoal dele. Para a Sociedade Teosófica, ela é uma sociedade de pesquisadores, de buscadores da luz, partindo do princípio de que existe uma luz, porque o próprio nome dela, Sociedade Teosófica, o que está falando essa teosofia? Está falando que existe uma sabedoria divina, mas essa sabedoria divina não é patrimônio de ninguém e nós somos buscadores dessa luz. Então, eu que nasci dentro da Sociedade Teosófica, eu vesti a camisa da Sociedade Teosófica. Para mim não há coisa mais fundamental do que eu manter a minha posição de liberdade de pensamento, de acreditar naquilo que eu queira acreditar e de, ao mesmo tempo, ter a liberdade de pesquisar na Bíblia, pesquisar no Alcorão, pesquisar no Dhammapada, pesquisar em qualquer livro e ter a minha própria consciência. E, inclusive, um dos frutos mais belos que a Sociedade Teosófica produziu, porque foi criado e cresceu e fez o seu trabalho dentro da Sociedade Teosófica, Krishnamurti, que é por excelência o filósofo da liberdade de pensamento. É por excelência aquele que diz que nós não temos que nos guiar por gurus externos, nós temos que nos guiar pelo guru interno dentro de nós mesmos que temos que buscar encontrar. Claro que lendo os livros, estudando, ouvindo o que disse um mestre, o que disse outro mestre, mas ao invés de ser simplesmente alguém que está pacificamente seguindo a uma linha de pensamento, ele está vivamente, ativamente integrado nesta vida ou em outras vidas de pensamento, porque as pessoas dentro da Sociedade Teosófica, sendo absolutamente livres, elas podem ter qualquer religião ou não ter nenhuma religião. Embora é um pouco incoerente que a pessoa não acredite que existe algo transcendente, porque a sociedade ela se baseia na ideia de que existe algo mais que está além de todo aquilo que é percebido pelos seres humanos. Então, eu vou começar falando sobre o nosso tema de hoje, mencionando um dado que ele me leva a uma inquietação de perceber essa questão da cidadania planetária. Eu nasci já há bastante tempo, acho que talvez eu não tenha ninguém aqui mais velho do que eu nesse plenário. Eu nasci em 1933, eu estou fazendo este ano 77 anos. E eu acompanhei a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela ocorreu entre os meus 6 anos e os meus 12 anos de idade. E eu, sendo filho de um casal de teósofos, na minha casa, todas as noites nós nos reuníamos, todas as noites, dávamos as mãos e rezávamos pela paz mundial. Só que com um dado muito interessante. Meu pai era mais circunspecto, apesar de extraordinário, e minha mãe gostava mais de falar. E minha mãe então dizia assim: nós não vamos rezar pela vitória dos aliados, isso pertence a Deus. Deus sabe os destinos da humanidade. Nós vamos rezar pela paz mundial. Vamos rezar pela paz dos aliados, pela paz dos alemães, pela paz dos italianos,
pela paz dos japoneses, porque são todos nossos irmãos. Toda a humanidade é constituída de seres que compõem a grande família humana, e é a família humana que nós, teósofos, temos que amar e compreender que, na sua trilha, na saga da sua evolução, essas almas que estão em países diferentes, em cores diferentes, que estão em etnias diferentes, mas todos fazem parte da nossa humanidade. E desde ali eu aprendi, isso é teosofia, por isso que eu estou começando por aqui. Eu aprendi que nós, teósofos, nós temos que amar os marginais, as prostitutas, aqueles que estão perdidos, porque, na verdade, eles precisam da nossa compaixão e do nosso amparo. Eles precisam daqueles que têm a sensibilidade teosófica, a sensibilidade do amor, a sensibilidade da fraternidade universal, que possamos realmente amparar a todos que são os necessitados como nossos verdadeiros irmãos. Eu até me acostumei a pensar desde cedo, por força desse ensinamento, que se Cristo, por acaso, assistisse uma cena em que tivesse um homem forte, violento, e maltratasse o mais fraco, ele certamente sentiria uma profunda compaixão pelo agredido, mas também sentiria uma profunda compaixão pelo agressor, porque ele, na sua visão divina de um Cristo, ele sabe que ali o agressor ele está até mais necessitado de compaixão, por estar mais equivocado, por estar completamente dentro de um equívoco da sua vida e da sua moralidade. Isso que eu trouxe dentro de mim, eu não quero falar de mim, não. Estou falando da sociedade teosófica. Eu aprendi isso na sociedade teosófica. Não sou eu, não. É a sociedade teosófica que me ensinou essas coisas. Mas isso que eu aprendi dentro da sociedade teosófica fez com que eu passasse por alguns momentos interessantes. Eu me lembro que quando eu entrei para a Faculdade de Direito, o Mackenzie, em São Paulo, com meus 20 anos de idade, e eu era da primeira turma, não existia turmas anteriores, e então foram eleger o orador da turma, fizeram lá um pequeno concurso. Eu já vinha fazendo palestras na Sociedade Teosófica, então eu tinha uma experiência que os outros não tinham, e eu fui eleito orador da turma. E quando chegou no dia 19 de novembro, dia da bandeira, o reitor da universidade disse: vamos fazer uma homenagem ao dia da bandeira. E então ele juntou as turmas da faculdade e de outras faculdades, professores e alunos, um auditório com muita gente. E então disse: quem é o orador de vocês? É Ulisses Ribeiro. Então você vai fazer a saudação. Eu, apanhado assim meio de surpresa, naquele tempo eu conhecia tudo quanto era verso de cor. Eu me lembro que eu comecei dizendo coisas assim: auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. E aí fui. Todos cantam sua terra, também vou cantar a minha. Nas débeis cordas da lira, hei de fazê-la rainha. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E aí o público bateu palma, né? Mas aí eu fui. No entanto, eu quero dizer que há uma bandeira que tremula mais alta que o pavilhão nacional. Na hora que eu disse isso, houve assim, como quem disse, ficou louco, perdeu o juízo, né? Aí eu disse: é o pavilhão das Nações Unidas, porque no dia em que as Nações Unidas forem uma realidade no mundo, no dia em que todos os povos estiverem unidos como irmãos, nós vamos poder viver neste planeta uma vida de verdadeira fraternidade, de solidariedade humana. Aí eles voltaram a bater palma. Mas eu conto isso porque eu aprendi isso dentro da sociedade teosófica. Foi a sociedade teosófica que me ensinou, foi ela que me ensinou que somos todos irmãos, e mais do que irmãos, nós pertencemos a uma mesma manifestação divina, nós pertencemos a essa mesma manifestação, e na verdade uma manifestação que integra os seres humanos com os animais, com as matas, com as florestas. Hoje a ecologia já começa a perceber
que a gente não pode pensar, nós aqui, a natureza lá, nós fazemos parte da natureza. E quando nós não reconhecemos que fazemos parte da natureza, nós agredimos a natureza e aí então acabamos fazendo coisas prejudiciais para a natureza.